Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, na sua primeira coluna do ano, o que podemos esperar de desafios para o mundo em 2020? Na era da globalização, o bem-estar das pessoas, o que implica a possibilidade de usufruírem plenamente dos seus direitos fundamentais, depende cada vez mais de políticas públicas de dimensão global. Há cada vez menos espaço para bolhas de felicidade, ou seja, para sociedades que consigam estar completamente imunes ao impacto exterior, se é que isto é possível. Neste início de 2020, eventos conjunturais, ou seja, momentâneos, mas também estruturais, estarão aí para demonstrar que sem políticas públicas globais não é possível mais, dada a integração e a interatividade na esfera planetária, a viabilização de condições plenas de bem-estar para as pessoas. Cada vez mais se impõe a busca de soluções gerais pelo entendimento entre os países, o que se chama de multilateralismo. Vamos a alguns casos. Do ponto de vista conjuntural, o grande evento do momento é a epidemia do coronavírus. Com início na China, já vem ganhando escala internacional, configurando-se numa doença de grande risco para a humanidade. Na China já são mais de 40 mil casos confirmados e mais de 1.000 mortes. Segundo dados do último final de semana da Organização Mundial de Saúde, no mundo já há mais de 300 casos registrados em cerca de 30 países. No Brasil, acompanhamos o deslocamento dos brasileiros que vieram da China e que estão em quarentena agora aqui no Brasil, numa base em Anápolis. E há enorme expectativa e ansiedade com relação ao espraiamento dessa doença, dessa epidemia pelo mundo. E do ponto de vista estrutural, professor? Do ponto de vista daqueles eventos que são estruturais, ou seja, que têm assumido um caráter permanente, aquele que é o mais impactante é o aquecimento global. Os dados da Organização Meteorológica Mundial são cada vez mais preocupantes. Vem havendo uma elevação sistemática na temperatura do planeta. Os 4 últimos anos, numa medição de 2019, entre 2015 e 2018, portanto, foram os mais quentes da história, com impacto na elevação do nível do mar, afetando a produção agrícola, ou seja, com um grande risco para a humanidade. E há claramente a necessidade de adoção de medidas que evitem consequências mais graves. Qual é o desafio, portanto, neste ano de 2020? A retomada do multilateralismo, ou seja, a percepção de que situações como a da epidemia do coronavírus ou o incremento, o aumento do aquecimento global não serão equacionadas unilateralmente por nenhum país. Há necessidade de políticas públicas globais que procurem lidar com esses fenômenos a partir, inclusive, de informações científicas que corroborem essas políticas públicas a serem adotadas globalmente. Qual é o problema? O problema é que a hegemonia política vem se dando em muitos lugares por governos isolacionistas, ou seja, que rejeitam o multilateralismo. É o caso do governo Trump nos Estados Unidos, é o caso do governo Bolsonaro no Brasil. Em 2020, portanto, viveremos esse quadro de ansiedade. De um lado, a percepção de que os problemas demandam soluções multilaterais, mas de outro lado, a dificuldade para adotar e implementar essas ações multilaterais. Este foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, o que é a quarta revolução industrial ou indústria 4.0? A quarta revolução industrial é uma mudança de paradigma, assim como todas as
revoluções industriais anteriores, não só na indústria, né? De uma forma geral, assim, no processo produtivo e que acaba afetando também a interação entre as pessoas, a interação da indústria, das empresas com as pessoas, a forma de comprar, né? De interagir com novos conhecimentos. Então, a quarta revolução industrial é muito baseada na nanotecnologia, inteligência artificial, robótica, biotecnologia, mudanças na captação de energia e do armazenamento dessa energia. Então, é uma mudança muito forte, né? Porque a gente pensa em vários processos produtivos cada vez mais integrados à questão do ser humano e à questão tecnológica, né? Até que ponto é um robô fazendo alguma coisa, um algoritmo, até que ponto é o ser humano fazendo uma parte daquele processo produtivo. E cada vez mais essas atividades rotineiras vão ser substituídas por máquinas, né? E de uma forma geral, as empresas, nos diferentes setores, elas têm que estar atentas a essas novas tecnologias, porque acaba sendo um papel, já tem, e esse papel tende a aumentar essa importância dessas novas tecnologias no processo produtivo, afetando a competitividade e aumentando a produtividade. Quais são os impactos dessa nova revolução? Os impactos serão muito sobre o processo produtivo, né? Esse processo produtivo, como a gente viu nas revoluções industriais anteriores, acaba afetando a interação do ser humano de uma forma geral, né? Acaba tendo efeitos sobre vários aspectos sociais e econômicos. Os impactos serão grandes, a gente já percebe isso, uma possibilidade de aumento de produtividade, de substituição de trabalhos que são mais rotineiros e nem sempre são trabalhos pouco qualificados. Em muitos momentos são trabalhos qualificados que acabam sendo feitos por algum programa, por algum algoritmo, por um software, como até a questão de diagnóstico de doenças, qual que seria a solução quando uma pessoa tem uma dúvida em relação à lei. Um software já pode entregar uma solução nessa parte das leis que são feitas por advogados. A parte de contabilidade das empresas tem muito a ganhar com isso. Acho que assim, em vários momentos vai ter sempre uma pessoa responsável por olhar os resultados do que um programa está fazendo e checar, né? Dar uma checada e dar uma validada naquelas informações, naqueles resultados. Mas o papel do software, dessa inteligência artificial, cada vez mais ir substituindo e aumentando a produtividade daqueles serviços ou na produção dos produtos. Então, no Brasil, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque a gente já perdeu em termos de competitividade em revoluções anteriores. Se a gente for pegar a terceira revolução industrial, a gente poderia estar aproveitando mais toda essa nova tecnologia de comunicação lá da terceira revolução industrial, que tem sido importante para aumentar a produtividade e a competitividade dos países. A gente pode usar essa informação até na questão da redução de burocracia, da redução do custo do Brasil, que é muito importante na competitividade do Brasil, das empresas brasileiras, e a gente tem que ir utilizando cada vez mais. E que também foi muito importante nas revoluções industriais anteriores. Se a gente pega Estados Unidos, por que Estados Unidos conseguiu aproveitar tão bem a segunda revolução industrial? São pessoas capacitadas, pessoas qualificadas. Então é preciso ter esse apoio, esse investimento em educação, na preparação dos trabalhadores, na qualificação dos trabalhadores e empresários, para que eles possam ter mais facilidade para lidar com novos conhecimentos, novas tecnologias e estarem incorporando isso no processo produtivo de suas empresas. Não só por parte dos empresários, mas por parte dos trabalhadores também daquela empresa. Então é importante, fundamental pensar em um ambiente institucional que seja favorável à absorção dessas novas tecnologias e a qualificação dos trabalhadores e dos empresários como uma estratégia de estar aproveitando melhor essas novas tecnologias que vêm surgindo e que vão ter o impacto, já está tendo, mas os impactos serão ainda maiores nos próximos anos, nas próximas décadas. Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Professor,
ano novo, novos projetos e promessas. Entre elas, a de melhorar os hábitos de vida e, consequentemente, a alimentação. Afinal, o que é bom ter no prato para preservar e prolongar a saúde visual? Olá, a ciência nutricional, a ciência médica vão continuar insistindo para que se procure produtos frescos, variedade e a possibilidade de reduzir o número de alimentos processados e dietas monotônicas. Porém, o assunto vai ficando cada vez mais complexo, uma vez que o bom funcionamento dos olhos exige complexos itens, muitos deles necessitamos obter da dieta, seja micronutrientes, como ferro, selênio, magnésio, vitaminas, principalmente vitamina A, mas todas as outras letrinhas, e também aminoácidos, lipídios e carboidratos, como qualquer outra parte do organismo exige. Professor, qual a diferença entre fome escondida e fome crônica? Fome crônica, privação de alimentos. Fome escondida, quando alguns elementos necessários da dieta não se apresentam na quantidade adequada, principalmente esses micronutrientes e vitaminas. O indivíduo tem um bom aporte calórico, um bom volume de alimentos, mas não tem alguns elementos que são fundamentais para a boa saúde. Na falta deles, o processo degenerativo pode se acelerar, dano oxidativo e outros processos inflamatórios podem fazer com que agressões do ambiente, doenças triviais se tornem mais agressivas. Parte da preocupação se dá pelo fato de que muito do volume alimentar que se conseguiu com o êxito e sucesso da agricultura extensiva em tempos recentes provém de alimentos geneticamente modificados e de estoques regulatórios, uma vez que essas commodities viajam, atravessam oceanos e são estocadas para períodos de carestia. O que se acredita é que muitos desses processos feitos na escala industrial fizeram com que haja degradação, diminuição de alguns elementos nessa produção massiva, fazendo com que o que antes parecia um bom e velho tomate, uma boa espiga de milho, ou as sementes e cereais que estamos tradicionalmente acostumados a incorporar na dieta, já não contenham mais alguns desses elementos quando finalmente chegam à mesa, chegam ao nosso prato. Assim, a fome escondida é uma das preocupações da ciência médica e com possíveis repercussões na saúde visual. Para combatê-la, algumas pesquisas envolvendo biofortificação dos produtos, ainda na lavoura, ou modificações genéticas agora, não para protegê-la de pragas e aumentar a produtividade, mas para enriquecê-los. Alguns desses alimentos já são estudados. Da mesma forma, a possibilidade de complementar a dieta com complexos vitamínicos e de micronutrientes que são comumente bombardeados também no dia a dia das propagandas e têm menos conteúdo científico do que os médicos gostariam de ver para fundamentar a sua utilização. Nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Estamos de volta com a coluna Ciências e Cientistas, perguntando ao professor Paulo Nussweig: por que a teoria do design inteligente não é científica? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, é um prazer iniciar mais um ano buscando contribuir para a divulgação dos métodos e propósitos da ciência nesse espaço na Rádio USP. Quero abordar hoje a falsa disputa entre design inteligente e as explicações da ciência biológica baseada na teoria da evolução. Essa discussão apareceu na imprensa nesse ano por causa da nomeação para a presidência da CAPES de uma pessoa que afirmou que design inteligente deveria ser ensinado em aulas de ciências nas escolas, como alternativa à teoria da evolução. Na seção Tendências e Debates do jornal Folha de São Paulo, em 8 de fevereiro, foi perguntado:
O design inteligente, tido como vertente do criacionismo, é uma teoria científica válida? Como é costume nesse jornal, são apresentados dois pontos de vista contraditórios, como se fossem igualmente válidos, o de um biólogo e o do presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, TDI Brasil. Já falei aqui outras vezes que para fazer ciência não basta reproduzir certos rituais e imitar trejeitos de cientistas. É preciso seguir cuidadosamente os princípios do método científico. Em especial, é preciso começar formulando hipóteses que possam ser testadas de forma criteriosa a fim de poder descartá-las ou então aumentar a confiança na sua verificação. Além do texto do professor Diogo Maier, do Instituto de Biociências da USP, explicando o porquê de design inteligente não ser teoria científica válida, há uma extensa literatura no exterior a esse respeito já de longa data. De fato, ao longo do século XX, comunidades com forte sentimento religioso nos Estados Unidos procuraram substituir o ensino de biologia evolutiva nas escolas por aulas que seguissem literalmente textos religiosos, em que a Terra teria surgido apenas alguns milhares de anos atrás. Sentindo que o espaço para tamanha discordância com abundantes evidências geológicas e paleontológicas vinha se reduzindo, criacionistas voltaram-se à chamada teoria do design inteligente, em que essas evidências não são negadas e cria-se uma tentativa de dar roupagem científica à ideia de que a vida humana, em especial, necessita de um criador. O principal argumento é que a complexidade dos seres vivos e dos seus órgãos não poderia surgir do acaso, hipótese apresentada como complexidade irredutível. Sem um projetista inteligente, essas estruturas não poderiam existir. A hipótese de que um criador inteligente é responsável pelo surgimento da vida e do próprio universo não se presta a testes experimentais. Portanto, não pode ser considerada científica. Já a ideia de complexidade irredutível não tem boa acolhida na comunidade científica. Processos totalmente aleatórios conduzem a baixas probabilidades de geração de estruturas muito complexas. No entanto, o processo-chave da evolução é a seleção natural, que faz com que estruturas melhor adaptadas ao ambiente sobrevivam. A evolução não é completamente aleatória, ela é guiada pela seleção natural, conforme evidenciado em inúmeros trabalhos científicos. Quais os riscos de se ensinar design inteligente nas aulas de ciências? Essa questão é abordada em texto disponibilizado na página da Academia de Ciências dos Estados Unidos e também em editorial da revista Nature Cell Biology de novembro de 2018. Nossas sociedades contemporâneas dependem cada vez mais de ciência e tecnologia para se desenvolverem econômica e socialmente. Uma boa compreensão por parte da população do conhecimento adquirido com o uso dos métodos da ciência é cada vez mais importante, exigindo esforços para fornecer boa educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Segundo dados da National Science Foundation dos Estados Unidos, os investimentos globais em pesquisa e desenvolvimento mais do que dobraram entre os anos 2000 e 2015. Segundo um estudo apresentado pela Comissão de Educação dos Estados, nos Estados Unidos, a expectativa de crescimento de empregos ligados à ciência e tecnologia, engenharia e matemática nos Estados Unidos entre 2017 e 2027 é de 13%, enquanto outros empregos devem crescer apenas 9%. É preciso fornecer boa educação científica para lidar com essa realidade. Conforme afirmado em livro publicado pela Academia de Ciências dos Estados Unidos em 2008, a educação científica não pode ser prejudicada pela inclusão de material não científico. Ensinar ideias criacionistas em aulas de ciências confunde os alunos sobre aquilo que é ciência e aquilo que não é. Muito obrigado. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e Cientistas, com Paulo Nussensweig.